Boa noite. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aos palestrantes, realmente muito inspirador. Eu vou repensar vários valores depois de tudo que vocês disseram, principalmente sobre fazer ou não planos. É isso. Bem, a minha história é uma história sobre 25 anos tocando bateria e algumas outras questões que permeiam essa caminhada. Eu preciso começar com a data do meu nascimento. Lá em 1973, eu nasci em Brasília e fui criado lá no Gama, com os meus dois irmãos que eu amo tanto, Alexandre e Leandro. A gente brincou muito na rua, era um tempo que a gente podia brincar tranquilamente na rua, com muitos amigos, e a gente fez a festa lá no Gama. A minha casa sempre foi uma casa muito musical, assim, meu pai gosta muito de música, minha mãe está aqui, e a gente nasceu e cresceu ouvindo muita música popular brasileira. Lá na minha casa tinha o rock, o Kirk Rabandolo, né, do Raul Seixas, que é do ano que eu nasci, de 73. A gente ouviu muito MPB. A minha maior heroína na música popular brasileira é a Gal Costa, que eu amo ela de paixão. Também tem alguns flashes da minha lembrança enquanto criança, assim, pré-adolescente, por exemplo. Em 81, o Flamengo foi campeão mundial, tem muito tempo isso. E a gente viu numa televisão preto e branco, inesquecível, e no ano seguinte, já numa televisão colorida, a seleção brasileira perdeu a Copa de 82. Mas a gente assistiu também. Umas outras coisas que permeiam assim a minha infância e pré-adolescência era que, como a gente não tinha muita oportunidade, realmente que nas regiões, agora regiões administrativas do Distrito Federal, antigamente cidades satélites, a gente não tem muita oportunidade cultural. Então, as que tinha, a gente marcava presença. Eu ia muito aos domingos, minha mãe nem sabe disso, num posto chamado Sayonara, lá no Gama, ou então no Gamadão, tinha umas bandas que tocavam em cima do caminhão, assim, tinha um pessoal do Gama, de uma banda chamada Fungos e Bactérias. Eles promoviam os encontros de umas bandas, aí tipo, se era 82, 83, uma vez eu vi Legião Urbana, não sei se foi lá exatamente que eu vi a Plebe Rude também, os caras tocando numa situação muito precária em relação ao equipamento. Era uma caixa de som com tudo ligado, inclusive o bumbo da bateria, numa única caixa. Mas os caras já estavam fazendo aquele punk, mandando a mensagem, e tinha aquela verve já do rock de Brasília e tal. E eu ia lá de bicicletinha e às vezes achava ruim a qualidade do som e ia embora, às vezes ficava. Mas a Plebe Rude especialmente me chamava a atenção, assim, que já tinha aquela coisa dos tambores, as baterias eram diferentes, era mais sofisticado, apesar da precariedade, mas já era bem legal. Depois, já em 85, 86, que os caras já tinham discos lançados, eu me lembro, na minha pré-adolescência, de ir muito à casa do Seu Raimundo, que é um amigo do meu pai. O Seu Raimundo, até hoje, é um cara sensacional. Eu tinha ali 12, 13 anos de idade, e os filhos do Seu Raimundo, eles já eram uns adolescentes, já mais velhos, assim, e eles faziam umas reuniões na garagem, cada um levava um vinil, aí colocava o vinil na vitrola, era aquele tempo que a gente olhava os encartes, né? E já tinha o Legião Urbana 1, já tinha o Concreto Já Rachou da Plebe Rude, adorava, ficava olhando assim os encartes, colocava de novo, tinha que limpar a agulha de vez em quando, porque a gente ouvia muito. Então, são uns flashes assim. E em 88, a minha família se mudou para Uberaba, Minas Gerais. Minha família, por parte do meu pai, é de Uberaba. Eu tenho uns tios lá em Uberaba muito loucos, os caras são inventores, assim. E eles inventaram uma máquina, e meu pai pirou, falou, vamos para lá, vai dar tudo certo, vamos ficar milionários e tal. A máquina quebrou, fudeu tudo, beleza. Mas a gente já estava lá em Uberaba, aí a gente continuou a vida, né? Já tínhamos nos instalado lá e tal. E aí, quando eu fui para Uberaba, eu fiquei mais perto da música. Coincidentemente, a gente era vizinho do Conservatório Renato Frateschi, que era ali perto da Manuel Borges, na época. E aí eu fui para o conservatório. Meu pai já tocava violão, tem um tio que toca violão, eu entrei no conservatório para tocar violão. Rapidamente passei para a bateria. Na sala de bateria tinha esse quadro aí do John Bonham, e eu me identifiquei muito mais, era um pouco mais agressivo, mais, sei lá. E passei para a bateria em 91. Foi aí que eu comecei a minha carreira como batera. Isso foi no início do ano de 91. Aí meu pai me viu super empolgado, né, estudando e levando as baquetas para a escola. Estudava nessa época no sofá de casa. Para quem não tem bateria e quer aprender bateria, eu tenho uma dica. Você usa o encosto do braço como hi-hat ou como chimbal, o assento como caixa, e o chão é o bumbo.
coloca uns discos do Led Zeppelin e vai atrás. Para mim funcionou super bem. Aí no meu aniversário, já em agosto de 91, meu pai me deu uma batera. Ele me deu uma Golpe de chapa galvanizada. Os meus amigos estão aqui e sabem que, com todo respeito a Golpe, é o mesmo que pegar um balde, colocar uma pele e falar que é uma batera. Os pratos são com as tampas da panela ou do balde. O timbre era terrível, mas, para quem estudava no sofá, era uma batera, mano. Uma batera no quarto. Minha mãe, agradeço demais, minha mãe e meu pai são os meus maiores incentivadores, meus irmãos, peço desculpas aos meus vizinhos se algum deles estiver ouvindo. Realmente foi massacrante para eles, eu imagino. E aí, nessa mesma época, meu pai tinha um bar. A gente tinha um bar chamado Flor Amorosa, que inclusive era uma homenagem a um Flor Amorosa que tinha na Asa Norte e tal, não sei se alguém conhece. E a gente ajudou também a construir uma cena de música ao vivo em Uberaba, as bandas começaram a tocar e tal. E aí um dia foi um cara lá no Flor Amorosa, um cara de Araxá chamado Jarrão. Imagina o cara, né? Com o apelido de Jarrão, música ao vivo, foi oferecer o trabalho de música ao vivo. Falou, não, a gente cobra um curvê aí, eu tenho equipamento e tal, eu toco violão. Aí meu pai virou pro Jarrão e falou assim, você toca aqui, cara, mas com uma condição. Ele falou, qual? Meu filho vai tocar contigo. Aí eu, que isso, pai, tá louco? Tem 6 meses de conservatório. Eu falei, cara, você não quer tocar? Se vira, vai tocar. E aí comecei a tocar na noite lá. Era em casa, praticamente, que era um bar da minha família. A gente tocava e fui aprendendo pra caramba. Já conhecia quase todas as músicas, que era MPB. E fui crescendo, e fui passando, fui pra banda de baile e tudo mais. Só que aí começou a bater uma inquietação em mim, que estava em Uberaba tocando, e na noite, é uma coisa muito desgastante. E eu queria outros horizontes, e a gente resolveu voltar para Brasília. Minha família voltou antes, eu voltei para Brasília em 97. Cheguei em Brasília, fiquei meio deprê, assim, porque estava em Uberaba, tocava com todo mundo, era super requisitado. E cheguei em Brasília, não conhecia ninguém na cena. Tive que recomeçar, porque você fica 12, 14 anos longe de um lugar. Quando você volta, você nem lembra o nome das pessoas. A fisionomia, pior. E ainda no circuito da música, eu não conhecia ninguém. E tive que começar de novo, tenho que agradecer. Eu não vou falar o nome de ninguém, porque eu vou esquecer as pessoas, mas tenho muito a agradecer a muitos colegas músicos que me ajudaram muito a crescer lá no Gama. Comecei a tocar com muita gente na Ceilândia. Para quem não pensa isso, nas periferias do Distrito Federal tem uma efervescência cultural e movimento musical muito forte. Tem muita gente boa tocando em Brasília, não só no plano. E aí comecei a tocar com um monte de gente. E naquela época, lá em Uberaba, do conservatório e tal, eu comecei a observar a questão do professor. Quando eu cheguei em Brasília, eu estava duro, não tinha nem como tocar, eu só sabia tocar, não tinha feito outra coisa. Eu comecei a dar umas aulas de batera e me interessei a dar aulas para criança mesmo, de falar não só a coisa do pentagrama e das partituras, mas falando sobre postura, profissionalismo e tudo mais sobre o músico no palco, e por isso resolvi estudar pedagogia. Fui para a Universidade Católica de Brasília, fui fazer pedagogia. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Para vocês terem uma ideia, eu conheci Rosana, minha esposa linda lá. Para mim, só isso já valeu demais a pena. Já foi mais que suficiente para a minha vida. Fiz pedagogia. E em 2007, ingressei à Secretaria de Educação, continuei tocando e ia para a faculdade à noite, e fiz o concurso e continuava tocando. E aquela loucura, e tocando, e estudando e tudo mais. Fiz pós-graduação em Educação Ambiental. E o convite mais legal que recebi foi no Dia dos Namorados, em 2008. Eu trabalhei como sub na Plebe Hood, fui substituto do Tchotcha na época. Mas é uma história para contar depois, porque só tenho 10 minutos. Ixi, mano, só falta um. Quando ingressei à Secretaria de Educação, já tinha um tempão tocando batera, era óbvio que eu ia tentar levar um instrumento para a sala de aula. Eu queria fazer alguma coisa que fosse diferente. E aí criei um projeto chamado Percurso Cata, que é um projeto para fomentar a construção de sujeitos ecológicos. A gente pega garrafa PET e faz música com garrafa PET. Levava o instrumento para a sala de aula, serrava cabo de vassoura, as crianças ouviam uma discussão socioambiental sobre a necessidade extrema que nós, seres humanos, habitantes desse planeta, temos de separar o nosso lixo de todo dia. Nós precisamos fazer isso, não dá mais para embromar, entendeu? E nem adiar. Todo mundo tem que ter esse compromisso, assim como apagar a luz, economizar a água e tudo mais relacionado ao meio ambiente. Mas o meio ambiente está na nossa casa, está na casa da gente. Então, a gente tem que fazer isso. E, com essa discussão, comecei a fazer
um movimento com o Percussukata. Em 2010, 2011, fui efetivado na Plebe Hood, tive o prazer e a honra gigantesca de gravar o Nação Daltônica, que é o último disco da discografia da Plebe. Isso faz parte dessa história agora, de fato, porque antes eu era um cara que reproduzia os grooves de outros músicos. Agora tem as minhas batidas lá no disco, depois você pode conferir nas melhores lojas do ramo, inclusive na internet. Com o Percussukata, além de fazer música, a gente também começou uma campanha de recuperação de materiais e a gente já encaminhou mais de 11 toneladas de garrafas PET diretamente para reciclagem. Isso dá em torno de 220 mil unidades. Toda a grana arrecadada foi doada para os catadores das regiões onde a gente trabalhou, porque a gente acredita que o catador tem que estar no centro dessa cena, assim como o gari. Com essa movimentação, a gente ganhou o prêmio EcoPet, que foi concedido pela Fiesp e pela ABPET, Associação Brasileira da Indústria do PET, em 2010. E o principal desdobramento disso tudo é um livro que a gente acabou de lançar, eu e o jornalista Marcos Linhares, em parceria, escrevemos Faço, Separo, Transformo, que é a reunião de todas as referências teóricas que eu venho acumulando, e escrevi um livro realmente para crianças, para adolescentes, que tem desdobramentos muito legais. Hoje de manhã eu tive uma experiência incrível na minha vida, que meu primeiro livro. Hoje de manhã eu estive no Sigma, no Lago Sul, os alunos lá de 9º ano fizeram uma peça teatral, adaptaram para o nosso texto, e foi incrível. A nossa colega falou que a gente escreve e o livro ganha vida própria, né? Ele passa a ser do leitor. A notícia legal é que, na semana retrasada, a gente recebeu uma indicação para um prêmio internacional em língua portuguesa. A gente está concorrendo ao ILBA, que é o International Latino Books Awards. A gente espera ter muita saúde e força para estar em Los Angeles em setembro para participar. Eu acho que só a citação já é mais que suficiente para a gente está muito feliz. E eu queria terminar com a imagem do último sábado à noite, onde eu estava tocando em São Paulo, dividindo o palco com a Legião Urbana e com a Plebe Hood. Estou tocando com os meus heróis. Eu acho que isso é incrível, e eu queria terminar com uma coisa que eu ouvi, não sei onde, de um autor desconhecido, que é: a oportunidade precisa te encontrar trabalhando. As coisas não caíram no meu colo. Eu ralei muito e continuo ralando muito, e convido vocês para essa ralação. Tá legal? Os contatos estão aí, se quiser saber mais.